Ô, Dipper, tá deitado no meu sutiã. Oi, eu sou o Tortos e esses dias eu voltei a ver Gravity Falls porque esse desenho é bom demais. Só que assim, não é engraçado como a partir da segunda temporada eles começaram a esquecer que Gravity Falls é um desenho infantil e começaram a ser mais descarados nas piadas que eles iam fazer. Tipo, eu literalmente comecei o vídeo com a cena do Dipper em cima do sutiã da Wendy, que por mais que pra mim, talvez pra você não seja nada demais, a gente tem que lembrar que estamos falando de uma animação infantil e da Disney principalmente. Então assim, tacar essa piada mesmo que por 3 segundos demonstra coragem. E muita coragem. Mas assim, vamos de contexto, né? Esse episódio começa com a Wendy e a Dipper assistindo uns filmes trash, e aí no meio dessa situação, o meu caso é Dipper tá pensando em se confessar pra Wendy. Mas como ele acaba não tendo essa coragem, no final das contas ele só acaba mesmo que convidando ela pra ir numa aventura pra poder descobrir mais sobre o diário e quem era o dono desse diário que tinha feito tudo aquilo. Além disso, o Dipper nesse mesmo episódio desiste de tentar namorar a Wendy. E detalhe, que eu jurava que a Wendy tinha uns 19 a 21 anos e o Dipper tinha, sei lá, 12, 13. Mas na real, a Wendy tem 15 anos e o Dipper tem 13. Então seria tipo você ser do ensino médio e namorar uma pessoa do ensino fundamental. Nessa situação, seria incrível pro Dipper, mas pra Wendy seria um pouco triste. E vamos combinar que todo mundo sabe que o único casal que importa nesse desenho é o Dipper e a Pacífica. Não é à toa que eu fiz um vídeo sobre eles. Mas enfim, a gente tem uma cena suspeita do Stan antes da aventura começar, mas hoje o vídeo não é sobre ele. E sim sobre quando a Wendy chega no local combinado para eles explorarem a coisa toda. Então é ali que eu e você vamos aos pouquinhos sendo lembrados do porquê Gravity Falls é considerado um dos melhores desenhos de todos os tempos. Já que é nesse episódio onde eles começam a mostrar todo o potencial da Wendy, e eu gosto muito disso, porque bom, a Wendy na maior parte da série parece ser só aquela personagem que não liga muito com nada, mas é gente boa. Só que aí na hora do vamos ver seria um personagem bem meh. Mas é aí que está o plot twist. A Wendy é incrível, ela é habilidosa e se não fosse por ela durante esse episódio, não só o Dipper como todo mundo ali teria ido de base. E assim, tá aqui uma coisa que eu provavelmente só vou falar melhor no vídeo do episódio de Ópera de Meias, mas até mesmo o clichê de irmãos que se odeiam nesse desenho não existe, e eu fico muito feliz por isso, inclusive. E por falar nisso, quando a Mabel vê a Wendy chegando ali, basicamente ela acredita que o Dipper ainda tava tentando conquistar ela, mas no meu caso é Dipper diz que já superou essa fase, e agora ele só pensa nos mistérios de Gravity Falls. Mas enfim, como eu disse, é graças ao Wendy eles conseguem abrir a porta para poder entrar no esconderijo de vocês sabem quem. Por enquanto a gente não vai falar muito sobre isso, mas lá eles acabam olhando aqui e acolá e acabam no fim do dia presos em uma armadilha que convenientemente tinha uma explicação de como fugir bem no diário. Mas é aquilo, depois de escaparem dessa primeira armadilha, a Mabel pega o casaco do Dipper e nele ela basicamente encontra a declaração que ele tinha feito mais cedo pra Wendy, só que ele falhou miseravelmente em contar bem no começo do episódio. Mas obviamente a Mabel, sendo a Mabel, acaba armando pro Dipper acabar confessando pra Wendy o que ele sente, mesmo ele não querendo mais isso, detalhe que tem essa parada aí. A Mabel tá comendo açúcar puro de novo. Então meio que ela prende os dois em um canto escuro, exceto que não era um canto escuro e sim um laboratório do cara que tinha construído esse lugar todo. Nisso, meu caso, a Wendy e a Dipper acabam se deparando com uma criatura sombria, porém quando eles pedem pra Mabel abrir a porta, ela acha que é desculpa do Dipper e não abre. Só que pra sorte dos dois, eles foram salvos por esse mano que escreveu o diário. Só que não, né? Mas antes do twist meio óbvio, se liga nessa cena aqui deles andando nesse lugar com água. Mas aí eles dão tipo 3 passos a mais e quando a câmera corta pro Dipper o lugar já tá seco. Eu achei engraçado isso quando eu vi isso aqui e eu só queria comentar, não tem nada demais além disso. E enquanto a Mabel fica brincando com o descongelamento que ela encontra, a Wendy descobre que o cara que eles encontraram e achavam que era o autor do diário, não era o autor do diário. Olha só quem poderia imaginar. Já que a Wendy vê o rosto desse cara em uma lata de sei lá o que, 50 anos atrás. Então das três, uma situação é a real. Ou ele era imortal, o que faz sentido em gravidade caída, ou a segunda opção, ele era um viajante do tempo, o que também faz sentido em Gravitas Fall. Mas tem a terceira opção, ele era um Among Us. E pois é, a terceira opção é a certa, só não é mais certa do que o seu belo like, seguido do seu comentário salada de feijão. Enfim, os dois obviamente correm do bicho, porque tá pra matar os dois, tá ligado? E detalhe, o bicho queria muito o diário porque basicamente o diário tem tipo 1 trilhão de criaturas que ele pode se transformar, porque ele é meio que um metamorfo. Então imagina o que ele não pode fazer se transformando em 1 trilhão de criaturas. Fica a curiosidade, será que ele poderia se transformar no Bill Cipher se ele visse? Enfim, como eu disse, os dois basicamente sei o que fogem dele, que inclusive quando se revela de uma forma bem macabrinha, bem de boa pra uma criança assistir.
Mas é aquilo, né? Quando eles basicamente encontram a Mabel e o Sus, eles se separam de novo. Só que basicamente o Mabel e a Dipper basicamente se encontram com o bicho de novo, nessa forma aqui. Só que eles acabam fugindo desse mesmo bicho com ele nessa forma aqui. Não, na moral, eu acho esse episódio incrível, porque ele começa a ter aquelas pitadas de terror que normalmente a gente não tinha visto com tanta frequência até agora. Mas enfim, nisso basicamente eles tentam capotar o bicho com água, só que a Wendy acaba sendo levada. Então o episódio mostra pra você, mais claro do que o dia, que a Wendy basicamente morreu. Então meu caso Dipper se confessa pra Wendy neste exato momento, na pior situação possível. Só que aí por causa disso ela basicamente volta à vida, porque é um desenho da Disney no fim das contas. Brincadeira, na real essa aqui era supostamente outra Wendy e a provável verdadeira Wendy aparece ali atrás. Aí as duas começam a brigar e o Dipper precisa descobrir quem é o Among Us. E quando ele descobre, a decisão dele é simplesmente sentar o aço no bucho da fake Wendy. E olha, eu sei que você pode falar, ai, mas essa não era a verdadeira Wendy, então não é uma cena tão assim. Cara, eles literalmente dão um foco na hora que o Dipper meio que mete a machadada no aço, o aço na machadada, a machadada, na hora que ela basicamente acerta o machado no bucho da Wendy fake, tá ligado? E basicamente nisso eles congelam o bicho de novo, porque ele tava congelado há um tempo atrás. Só que antes de ir, o maluco manda esse papo aqui pro Dipper. E ainda tem um foreshadow pro episódio da Mansão Noroeste, que já teve vídeo aqui no meu humilde canal. Se não for muito incômodo e você querer assistir esse vídeo, ele vai aparecer provavelmente no final desse vídeo. Se continuar bisbilhotando, vai ter um destino pior do que imagina. Enfim, quando eles finalmente saem lá pra fora, eu acho incrível como todo mundo simplesmente segue em frente, mesmo sabendo que tem um monstro aterrorizante congelado, porém vivo, debaixo deles. E enfim, eu gosto que o episódio termina com o Dipper pegando o computador do criador dos diários e meio que se resolvendo sobre a sua paixãozinha dele com a Wendy. E eu simplesmente adoro a maneira que o papo deles acontece. Não é triste, não é vergonhoso ou qualquer coisa do tipo, é normal e de certa maneira educativo para as crianças que estiverem assistindo. E principalmente eles não voltam atrás nessa decisão. O arco do Dipper querendo salivar a Wendy acaba aqui. Eles não prolongam isso até o final ou coisa do tipo. E o desenho também não estraga essa cena, basicamente transformando ela em algo paia, tá ligado? Diferente de Kung Fu Panda 3. O Dipper desistindo da Wendy como interesse amoroso é uma cena genuinamente bem feita e que fecha nos arcos desse desenho, tipo, muito antes do esperado. Obrigado, Gravity Falls, por ser um dos melhores desenhos já feito. Só é uma pena que outros desenhos não aprenderam com você. E sim, eu tô falando de Star vs Força do Mal. E sim, ainda não superei o fato de que o Marco não ficou com a Grail de cabelo verde ou com a gasosa poderosa mística lá. Mas enfim, o episódio acaba e não ironicamente esse é um dos melhores episódios desse desenho inteiro. O início cheio de terror, as piadas adultas em mais evidência, isso aqui era o começo do fim do verão, meus amigos. Assim como esse é o começo do fim desse vídeo. Deixa um like se não for incomodar, veja mais vídeos ruins meu e se tiver uma próxima te vejo nela.